Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexões aqui no canal do Centro Espírita Caridade e Luz. Estaremos refletindo um pouco mais sobre uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Essa mensagem tem o título Em Silêncio. E nós estaremos baseando nesta mensagem com a ajuda, é claro, do Espírito Emmanuel. Logo no topo, nós vamos encontrar uma fundamentação bíblica que ali se encontra, que isso é exatamente um trecho da carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muito bem, voltaremos às explicações e os comentários sobre esse trecho do capítulo 6, versículo 6, dessa carta de Paulo. Afinal desta fala, nós vamos retirar alguns objetivos. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro deles é alcançar o verdadeiro sentido ou entender o verdadeiro sentido de servir. O outro é entender a diferença entre servir para aparecer e servir por amor. O outro é entender a importância da humildade. Entender também o valor do silêncio na construção do bem. Entender também como aplicar, mais importante ainda, como aplicar esses ensinamentos em nossa própria vida, em nosso próprio caminhar existencial. Nós vamos perceber então, voltando lá à mensagem, ao trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 6 também, aonde ele diz, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos do Cristo. Paulo aqui ensina que nosso trabalho deve ser sincero, muito sincero. Ensina também que Deus vê as intenções e, por conseguinte, o valor da ação está no coração. Façamos então uma pergunta para a nossa própria reflexão. Para quem estamos trabalhando? Nós trabalhamos para o nosso ego, para o nosso egoísmo, ou trabalhamos na obra divina? Não precisa me responder. Respondamos para as nossas próprias consciências. E Emmanuel, então, na mensagem, descrevendo, fazendo comentários sobre esse mesmo tema, ele vai, em um momento da mensagem, dizer: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Ou seja, conhecimento não é motivo de superioridade. Por exemplo, Jesus nunca humilhou quem desconhecia, quem obtinha o desconhecimento da sua mensagem. Da mesma forma, nós devemos nos comportar. Muitas pessoas ainda não atingiram o grau de entendimento, de compreensão, possuindo então as suas limitações ainda em relação ao processo de espiritualização e de intelectualização no quesito do conhecimento das verdades espirituais. Devemos, com certeza, respeitar essas mesmas limitações, porque estes também, no devido momento, chegarão num estágio maior de conhecimento. Respeitemos, então, o seu momento, as suas limitações, assim como Jesus nunca deixou de respeitar as limitações daqueles que o ouvia, mediante a sua apresentação, a sua fala e dos seus conhecimentos e das suas verdades. Então, a verdadeira sabedoria se apoia da seguinte forma: por exemplo, quem ensina, acolhe. Quem acolhe, inspira. Essa é a verdade e é o caminho. Emmanuel também, no segundo momento, ele vai dizer que se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse, sem humilhá-lo, Ou seja, a caridade não é demonstração de riqueza.
mas sim é uma oportunidade de sermos mais amorosos e respeitosos. Porque quem ajuda deve então preservar o quê? Quem está a se dispor para ajudar alguém ou está já ajudando, deve se preocupar em preservar no outro a dignidade, o respeito e a esperança. O bem, então, nunca deve constranger quem recebe, de maneira alguma. Emmanuel também na mensagem, em silêncio, ele vai dizer também em um determinado momento que o seguinte: se amas, não firas o objeto amado com exigências. Porque o amor verdadeiro compreende, espera e respeita. Pois o Evangelho nos mostra que amar é servir, não dominar. Não humilhes o doente, disse Emmanuel nessa mesma mensagem. Pois há pessoas doentes, doentes da alma, doentes da esperança, doentes da autoestima. Quem consola deve agir como Jesus. E como Jesus agia? Com ternura e respeito. Emmanuel também afirma, dizendo: se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Não levante falso, não fale mal de ninguém. Pois a crítica destrói. A crítica destrutiva, ela prejudica, ela destrói. E o exemplo, é claro, transforma. Sejamos um exemplo vivo daquilo que nós falamos no bem. Porque o exemplo realmente transforma, porque influencia-nos a nós mesmos a fazermos melhor e influencia, estimula o outro a ser também melhor. Pois Jesus, a exemplo de Jesus, né? Jesus corrige sem humilhar. Também nós vamos encontrar Emmanuel falando sobre a caridade verdadeira, dizendo: se ensinas a caridade, não te trajes, não se vista de espinhos, não se faça um amontoado de espinhos. Pois não basta falar de amor, é necessário serenidade, gentileza, equilíbrio, acolhimento. Porque a forma como nós ajudamos alguém, seja lá como for, essa forma como ajudamos alguém também pode muito bem evangelizar, mas também pode prejudicar. Emmanuel também vai dizer o seguinte, que é muito fácil servir à vista, na frente das pessoas, mediante a vista da sociedade das pessoas. Hoje isso pode significar o quê? A pessoa que preserva, que faz questão que seja visto o seu gesto de caridade. Vai significar o quê? O desejo, na verdade, de reconhecimento. O desejo de buscar elogios. O desejo de fazer o bem esperando aplausos, o que não deve acontecer. Então, nós lembramos então que o ego gosta de aplausos, pois o espírito cresce apenas no anonimato. É importante que lembramos disso. Então, o silêncio constrói. Sobre isso, Emmanuel diz o seguinte: o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói muito. Silêncio não significa omissão. Significa o quê? Significa agir sem propaganda, trabalhar sem vaidade, amar sem exigir retorno. O silêncio, então, nesse caso, fortalece ou serve para fortalecer a alma. Entendamos isso. Então, a exemplo de Jesus, mais uma vez, nós vamos entender que Jesus, a seu tempo e sempre, curava discretamente. Curava discretamente. Também evitava a exaltação pessoal. Jesus também lavou os pés dos discípulos e serviu até
à cruz. Sua autoridade nasceu do amor, nunca da autopromoção. Façamos algumas perguntas para a nossa própria consciência, para que nós façamos então uma reflexão importante. Quando nós estamos ali no ato de se fazer o bem, seja ele qual for, o que eu espero? Eu espero reconhecimento? Eu fico triste quando não sou lembrado? Sirvo por amor ou por vaidade? Minha presença consola ou pesa? Respondamos para nós mesmos, não é? A nossa própria consciência. Vamos fazer então uma conclusão com a ajuda de Emmanuel, que nos convida a servir sem ostentação. Também nos convida a amar sem exigir, nos convida a ensinar sem humilhar, nos convida a ajudar sem constranger, nos convida a construir em silêncio, porque Deus conhece aquilo que o mundo não vê, o que? As intenções do coração. Encerrando então, nós vamos dizer o seguinte: que possamos aprender com Jesus a grandeza do serviço humilde, lembrando que o bem mais valioso é aquele realizado em silêncio, sem esperar aplausos, mas confiando que Deus vê cada gesto de amor. Muita paz, saúde a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até mais.